Meu amigo, a história é a seguinte: futebol raiz é bom quando tá do nosso lado. Quando é contra, meu irmão, é um chilique danado. E outra coisa, sempre existiu provocação, tá? Ontem, hoje e sempre. E eu não tô defendendo, não. Assista o vídeo aí, por gentileza, que é mais fácil, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram, de Clubhouse ainda existe? Nem sei, mas se existir, compartilha lá. A gente vai falar de Grenal, de treta, de provocação, do tal futebol raiz, de passado, de presente, de futuro. Será que hoje, de fato, está mais chato? Será, de fato, que houve algum momento na história do futebol em que as provocações, seja de torcedor, seja de dirigente, seja de jogador, essas provocações eram aceitas numa boa, assim, tipo assim, pode me zoar mesmo que tá tudo certo. E que hoje é o mundo da intolerância, e que é o mimimi, e que o futebol acabou porque ninguém mais aceita provocação, ou porque não existem mais provocadores. A verdade é que nada disso se sustenta a 2 minutos de prosa. Mas antes da gente bater esse papo, eu queria lembrar, e sempre falo aqui de parceiros do canal que são fundamentais, né, para a gente seguir fazendo um trabalho maneiro, e um dos mais legais que eu acho é o Futebol Interativo. Eu sou embaixador oficial do Futebol Interativo, que é hoje a maior plataforma de formação profissional para o futebol. Tem online, tem presencial, tem curso do que você imaginar. Inclusive agora eles estão lançando o curso com o parceiro ídolo e referência Paulo Vinícius Coelho, a nova era do jornalismo esportivo. Você pode parcelar em 12 vezes, tem curso de fisioterapia para o alto rendimento, para quem é da área de saúde, enfim. Se você entrar na área do aluno, né, tem curso básico de análise de desempenho, enfim, se você for aqui na área de curso, você vai achar tudo o que o Futebol Interativo oferece. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link que você cai direto no WhatsApp de atendimento do Futebol Interativo, e aí lá você vai ver, putz, eu tenho interesse em comunicação, em direito, na parte de saúde, na parte de marketing, enfim. Os caras têm curso 100% online, tem curso 100% presencial, tem curso híbrido, né, que você faz uma coisa e faz outra, e o mais legal são os parceiros, os clubes parceiros, onde você consegue ter experiência na prática, né, e aí vai desde Fortaleza, Sport, Vila Nova, já teve Vasco, Botafogo. Cara, é gente espalhada pelo Brasil todo, então muito provavelmente a sua cidade tem um clube parceiro do futebol interativo. Agora vamos lá lembrar a treta do Grenal. O Grêmio perdeu por 1-0 para o Internacional no Beira-Rio. E assim, a tabela ela já era muito embaçada, ela é uma tabela muito difícil, né? No melhor dos mundos, e inclusive nas projeções que eu já tinha feito lá na TNT, na Twitch da TNT, a gente falava, bicho, no melhor dos mundos aqui com essa tabela, o Grêmio bate 39 pontos. E, cara, com 39 pontos, só o Ceará se salvou até hoje, né? Em 2019. É muito difícil, teve toda uma conjuntura ali, enfim. Eu acho muito difícil que escape. E esse resultado, né, num clássico, é ainda mais emblemático para mostrar toda a situação que é muito delicada do Grêmio. E, óbvio, os jogadores, os torcedores do Internacional foram à forra, até porque o Inter sofreu um bocado, né, recentemente, vendo o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, Libertadores, e viver momentos muito bons e tal, e o Inter, inclusive, sofrer com o rebaixamento. E aí, depois do jogo, com a torcida do Inter comemorando uma barbaridade e tal, o Patrick recebeu lá de um torcedor um caixão escrito Série B e tal, entregou para um outro companheiro, fez lá a provocação. Obviamente, os jogadores do Grêmio não gostaram, partiram ali para cima do Patrick, e rolou um princípio de treta ali que podia ter sido muito pior, né? Não dá para falar que teve uma briga generalizada, porque não chegou a rolar voadora, soco, essas paradas, mas teve empurra-empurra, teve um processo de inflamar os ânimos ali por uma provocação, que aí a gente vai chegar já já em todos os pontos que eu gostaria de falar sobre esse momento. Que, de novo, não é novo, não é raro e sempre aconteceu. Só que, quando acontece para mim, para o meu time, tá tudo certo, é o tal futebol raiz. Quando acontece contra o meu time ou contra mim, é desrespeito, é falta de noção, é falta de profissionalismo, é tudo. Eu entendo os jogadores do Inter que representaram o seu torcedor. O sentimento do torcedor do Internacional era exatamente aquele. Você vê uma euforia danada na arquibancada e tal. E eu entendo os jogadores do Grêmio
ficarem revoltados, porque eles também representam muito o sentimento do torcedor do Grêmio naquele momento, que estava desesperado, estava meio que sem saber o que fazer, meio atordoado, tentando se acalmar, vendo que o destino vai ser mesmo o rebaixamento e que o principal rival ajudou nesse momento. Mas é aquilo, o mundo dá voltas, o futebol é cíclico, o Inter passou por esse sofrimento recentemente, agora é a vez do Grêmio, o Grêmio zoou, o Inter tá zoando. Vamos lá. Ponto 1, eu acho perigoso quando os jogadores incorporam comportamentos de torcedor, nesse sentido, tá? Assim, da provocação, do xingamento e tal, porque a linha é fina e influencia. Assim, se o jogo no Beira-Rio tivesse com torcida mista, por exemplo, era um perigo, porque o que acontece no campo reflete na arquibancada. Isso é um fato. E, de novo, não é hoje, não é ontem, é sempre assim. Os jogadores são termômetro, muitas vezes, do que rola na arquibancada. Então, eu acho perigoso, tá? Acho perigoso, mas eu entendo no ímpeto o cara fazer e acontecer. Acho que foi genuíno ali do Patrick, mas eu acho perigoso. Eu, particularmente, não faria, de novo, porque o mundo dá voltas e nunca se sabe. E isso influencia, isso inflama os ânimos. E os jogadores podem fazer toda a zoação, eles acho que podem se provocar, mas são companheiros de profissão, são todos profissionais ali, e tem esse impacto na arquibancada. Esse é um ponto 1. O ponto 2 o torcedor do Grêmio que se incomoda, ele fez isso recentemente. E também já sofreu. Fica essa coisa cíclica aí. Teve a história da valsa, né, lá atrás. Aí depois teve o período do Grêmio zoando o Internacional e agora está sendo o momento do torcedor do Internacional. Só que cobrar também controle emocional do torcedor do Grêmio, ou do jogador do Grêmio, né? Porque o Grêmio naquele momento estava representado 100% pelos seus jogadores. É muito difícil. Você vai, não, vou ser zoado e vou ficar aqui. Os caras vão lá se colocar, porque também se eles não fazem nada, fica parecendo que, putz, vão deixar sentar na instituição e vocês não vão fazer nada. Então é uma situação que, tipo, cada um na sua e o resultado final é ruim, porque é confusão, é um pezinho ali no que poderia virar uma violência muito maior e tal, que ainda bem não aconteceu, ficou só naquilo e tudo. De novo, o meu papel é diferente do torcedor, então a minha avaliação ela é diferente. Porém, eu só não engulo o discurso de que não, hoje em dia está muito chato, porque ninguém pode mais zoar, eu repito, não estou defendendo se o zoar, se o provocar está certo ou está errado, eu acho que tem momentos e momentos, e o jogador precisa entender o papel dele, que não é o papel do torcedor, ele é profissional, e o que diferencia ele de um torcedor, de um jogador de pelada, é o controle emocional, é o preparo também emocional para determinadas situações, tanto para provocar, quanto para ser provocado. Mas eu entendo que isso de vez em quando sai dos muros e sai do controle, como acabou saindo. O jogador do Internacional se empolgou, foi lá e zoou, e o jogador do Grêmio não aceitou. Cada um ali no seu papel. Se isso cabe ao jogador, se eles estão nos papéis corretos, a gente pode discutir. Mas é fato que a provocação, a zoação, isso nunca foi tolerado, tá? Não teve um momento no jogo, e é aí que eu entro. Não dá para romantizar uma época do futebol onde a zoação e a provocação ela era aceita no sentido de que, beleza, pode vir aqui, me zoa que eu vou aceitar de uma maneira diplomática. Não é verdade, assim, a gente tem N episódios de treta e de confusão, seja em arquibancada ou seja no campo, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000, tanto que eu comparei no Twitter, até falei, né, da embaixadinha do Edilson até o caixão do Patrick, a essência da parada é a mesma e a reação do adversário é a mesma, em momentos diferentes, assim, a gente está falando de intervalos aí de mais de 2 décadas, e que o adversário não tolerou ser diminuído ou ser zoado ali. E o que eu quero dizer com isso é, não romantizem esse período do jogo em que a zoação e a provocação, ela era recebida pelo provocado 100% de boa. Não é verdade. Era porradaria em arquibancada, você tem porradaria homéricas em São Paulo e Palmeiras, em Corinthians e Palmeiras, em Flamengo e Vasco, em Flamengo e Fluminense, em Grenal nem se fala, em Bahia e Vitória, com provocações que o lado provocado não aceitou, seja a arquibancada, ou seja, os próprios jogadores em campo, ou que o cara que provocou passou do ponto e tal. Então, isso não é verdade, esse momento nunca aconteceu. A gente tem a embaixadinha histórica do Edilson já
na reta final do Campeonato Paulista lá, né, em que ele faz a embaixadinha, e olha que faltavam 15 minutos ainda para acabar o jogo, e o Júnior vem dando no meio do Edilson, e o pau canta depois, com o Paulo Nunes, até o Marcos se metendo na confusão, o Ricardinho, todo mundo, a pancadaria fica generalizada, e é óbvio que isso reflete na arquibancada, porque os jogadores do Palmeiras se sentiram desrespeitados. Então, de novo, você pode entender que, os jogadores do Palmeiras tinham que levar na boa, porque um dia eles também fazem isso. Ok, isso no ponto de vista racional é mole de falar, mas do ponto de vista prático, não existe, assim, o jogador defende o drible, a lambreta, a caneta, às vezes sem objetivo e tal, mas quando toma, fica revoltado, dá no meio, dá a porrada, porque, assim, fazer é mole, aceitar são outros 500. Então, é só esse o meu ponto. Nunca existiu esse momento em que você ser provocado foi tranquilaço. Não existiu. Não existiu. E que provocar também não ia ter reação nenhuma. E aí a gente está falando de uma coisa, de novo, aconteceu na virada dos anos 90 para os anos 2000, que para muitos é um período que já virou romantizado, onde não ali é que era o futebol raiz. Não, futebol raiz no dos outros é refresco. Porque, de novo, quando a gente lembra, aí você vê hoje e fala, não tem problema nenhum, uma embaixadinha e tal. Hoje o cara faz isso aí, se fizer, vai tomar no meio também, vai ser advertido, vai tomar cartão, vai dar um monte de onda. Só que hoje você tem rede social, você tem um bombardeio muito maior de veículos para repercutir, ou para criticar, ou para defender e dizer que isso faz parte do jogo. De novo, não estou condenando nem defendendo se para você isso é a essência do jogo ou não é. Esse é outro ponto. Só que sempre foi assim. As provocações sempre terminaram desse jeito aí. Sempre terminaram desse jeito. Ou o torcedor ficando revoltado, ou o jogador em campo também não aceitando e ficando pé da vida. Então, assim, quando você for falar, porque hoje não tem mais, hoje acabou essa provocação, não tem mais os jogadores debochados e tal. Tem, mas você muitas vezes é o primeiro a podar, a querer que não exista, porque quando ele atinge o seu time, você fica puto. Então, recentemente não, porque de 2009 para cá, né? Tem a história lá do Chororô, o torcedor do Botafogo se sentiu desrespeitado, né? Mas quando o Túlio fez com o Flamengo ou com outros adversários, provocações parecidas, era de boa. E isso passa por todos os times. Não tem nenhum time que já não tenha passado por essa situação. Então, é aquela parada, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, guarda. E isso vale e fica cíclico, ó. Voltando. Só não cai nesse papinho de que existia um tempo e que isso era mais comum e mais aceito. Você vê hoje, por exemplo, o Gabigol é um jogador provocador, né? É um cara com personalidade forte. E esse cara provocador, muitas vezes, é recebido com ódio em várias arenas, né? Em vários estádios. Do mesmo jeito que o Túlio era xingado, ou o Romário, ou o Renato, e etc. Você tem um preço por ter essa personalidade. Ontem, hoje, sempre. E esses caras sempre foram mais exceção. Esses caras se colocam mais, os provocadores e tal, esses jogadores com esse ar mais debochado e tal, eles sempre foram mais raros, né? E esses momentos também de pancadaria, de porradaria, de provocação também, eles sempre foram raros. Não tinha um momento em que isso acontecia toda semana. Essa semana vai ter provocação, vai ter zoação, vai ter não sei o quê. Aquilo assim, você defende a zoação livre, leve, solta, então saiba que um dia ela pode chegar em você. Quando chegar em você, aí você lembra, engole seco e aceita. Ou não, ou vai pro pau e reclama, como acontece aí. Aí fica nesse ciclo eterno aí de que, eu posso fazer, mas não posso receber. Eu posso fazer, mas não posso receber. É difícil, é complicado, assim. De novo, acho que os jogadores têm responsabilidade nas reações de arquibancada, nas reações dos torcedores e tudo. Então, quando isso parte da arquibancada, quando isso parte do torcedor, é altamente compreensível. O jogador, quando incorpora isso, eu acho perigoso. É óbvio que o seu torcedor acha maravilhoso, porque ele se sente 100% representado ali, né? 100% representado. Só que isso tudo tem consequência. E aí resta a gente saber se a gente está afim de pagar o preço dessa consequência ou não, mas é só isso, né? A provocação, ela nunca deixou de existir, a provocação, ela sempre aconteceu,
Só que hoje os holofotes são muito maiores em cima de um episódio como esse, por exemplo, que vai ficar sendo repercutido aí uma semana, um mês, tem uma porrada de imagem por todos os ângulos, canal falando disso o tempo inteiro e tal. E aí fica a impressão de que hoje em dia ninguém aceita mais. Tá um negócio que, putz, tá muito chato. Acabei de mostrar uma imagem que não é de ontem, que não é de antes de ontem, que não é do ano passado, que deu ruim. Deu ruim porque nem todo mundo está pronto para ser provocado, não. Entendeu? Então, é isso. É nóis, tamo junto e um abraço.